E hoje foi dia de visitar o Museu Catavento, localizado na Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, sem número, São Paulo. O museu funciona de terça a domingo, das 9 às 16 horas. O ingresso custa R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia, com algumas isenções, inclusive crianças até 7 anos de idade. Para visitantes, o estacionamento custa R$ 20,00 as 4 primeiras horas. O museu foi inaugurado em 2009 e está instalado em edifício histórico de 1924 e anteriormente era a Secretaria de Estado da Educação. O museu tem como objetivo promover a educação científica e tecnológica de forma lúdica e interativa para as pessoas de todas as idades. Ele oferece uma ampla variedade de exposições interativas, onde os visitantes podem aprender sobre a ciência de uma maneira divertida e prática. O acervo inclui exposições permanentes e temporárias, além de oficinas e atividades educacionais. Na parte de fora do museu já tem diversas atrações, como por exemplo esses maquinários, onde a gente consegue olhar eles bem de pertinho. Também tem essas locomotivas, o Chocó inclusive subiu em uma. Conseguimos ver aviões, inclusive a gente consegue subir numa escadinha e ver como eles são por dentro. E aqui alguns modelos de charrete, maquinários, perfuradores que eram usados antigamente. E aqui é uma turbina, olha que linda, parece uma obra de arte. E aqui a gente consegue já ver um pouquinho de física. Primeiro o Chocó pediu gentilmente para o rapaz sair. E aí ele fala bem baixinho nessa espécie de antena. E aí eu do outro lado, a 30 metros, consigo escutar o que ele fala. Adivinha o que ele falou? Não briga com o papai. Olha só como ele tá longe. E ele correndo para a gente aproveitar as outras atrações do museu. E a gente encontrou aqui no museu a macaca Lucy, ou Lucy. Ela viveu há 3,5 milhões de anos e foi decisiva no estudo da evolução do homem. E aqui na entrada do museu tem essa fonte que fica super bonito para as fotos. Então, antes de comprar os ingressos e entrar no museu, a gente já conseguiu aproveitar bastante esse espaço imenso que tem aqui do lado de fora, entrar nas locomotivas, ver os equipamentos, correr pelo parque, ver a fonte e descansar um pouquinho. E o Chocó encontrou o amigo dele para começarem a explorar o museu por dentro. E a primeira seção do museu é o universo, onde a gente consegue observar as estrelas, os planetas, asteroides e até o Sol. Aqui é possível, através desses telescópios, observar as estrelas. E olhando para o teto, a gente consegue ver as constelações e seus nomes. Aqui eles observando os planetas, as estrelas. E aqui a explicação de cada estrelinha no mapa do Brasil correspondente a um estado. Então aqui literalmente a gente viaja no espaço, a gente conhece mais sobre novas estrelas, sobre a Via Láctea, sobre outras galáxias, inclusive a gente consegue entender mais sobre como funciona um buraco negro. Olha aqui as crianças brincando. E aqui já é uma outra sala focada no planeta Terra, então a gente consegue visualizar como é o planeta por dentro, o que é manto, o que são as crostas terrestres. Inclusive a gente consegue visualizar aqui nessa sala tipo de minérios que a gente consegue encontrar aqui no planeta Terra. Além dos minérios, também apresentado as rochas. Saindo das rochas, a gente tem uma réplica de uma caverna com estalactite e estalagmite. E depois a gente passa por um corredor que tem as explicações sobre as eras geológicas aqui no planeta Terra. E aqui é uma outra salinha que foca mais em demonstrar como são as formações rochosas e as florestas ao redor do mundo. Então eles construíram uma maquete demonstrando como que é cada lugar. E ao redor das maquetes tem a explicação sobre como funcionam os vulcões, como funcionam as rochas, inclusive a parte oceânica, né? Como são as formações rochosas embaixo d'água. E saindo dessa salinha a gente deu de cara com um cliptodonte. Então ele parece com um tatu,
Então as crianças conseguiram brincar, tirar umas fotos. E aí, subindo uma escada, a gente deu de cara com esse terrário, que foi lacrado há quase um ano e permanece vivo. E aqui é um espaço que fala sobre a atmosfera, a fina camada da vida, focando nos gases, no efeito estufa e como aconteceram as grandes extinções no planeta. Inclusive a extinção dos dinossauros. E aqui tem uma salinha de simulação virtual que é necessário ingresso, que você retira antecipadamente às 9 ou às 13 horas no site do próprio museu. Então esse espaço é uma outra seção do museu, né? A gente estava no universo e agora a gente está na sociedade, que foca mais nos desafios modernos, evaporação da água, energias renováveis como energia solar, energia hídrica, energia eólica e sobre os desafios mesmo de criar um mundo sustentável. E aqui é um espacinho que foi dedicado para a história do museu. Então a gente consegue visualizar aqui a maquete do museu, como que ele é, e também a história. Então na parte de trás eles colocaram desde a construção, os usos que o museu já teve, até os dias atuais. E aqui dá acesso, na frente dessa maquete dá acesso a um terraço, onde a gente consegue visualizar todo o jardim da frente do museu. E aqui é um paredão de escalada chamado Escalada dos Sábios. Para poder escalar, basta pegar o ingresso no site do museu. E aqui, pelo que a monitora me falou, é uma espécie de quiz, onde você escuta determinadas questões e precisa responder. É um espaço bem bonito e bem imponente. E aqui, essa parede, você consegue passar o celular e aí pegando informações sobre pinturas, pintores e grandes sábios ao longo da história. E aqui é um espaço que fala sobre o tráfico negro no Brasil e o legado por eles deixado. E aqui é um corredor onde você consegue aprender um pouquinho mais sobre esses grandes sábios da humanidade, como, por exemplo, Santos Dumont, Albert Einstein, Isaac Newton, Alexandre o Grande, entre outros. Essa é uma sala que traz a conscientização sobre o risco do uso de drogas, a diferença de drogas lícitas e ilícitas e o que leva uma pessoa a utilizar drogas e as consequências dela no corpo. E essa é uma sala que fala sobre a importância da educação no progresso da sociedade e o impacto nos rendimentos financeiros. E aqui é um laboratório de química onde acontecem experimentos. Para assistir à apresentação é necessário retirar o ingresso no site do museu. Também é falado sobre química e cor, sobre medicamentos, sobre decomposição de alimentos e sobre plásticos e tipos de plásticos. Também é comentado sobre a reciclagem. Lá também tem uma seção que fala de inteligência artificial. E esse é um espaço que fala sobre os biomas do Brasil. Então é possível visualizar a vegetação, a fauna e a flora conforme as regiões que estão localizadas. Aqui é uma outra seção do museu chamado Vida. Nessa seção a gente consegue aprender um pouquinho sobre a evolução dos seres vivos. Conseguimos visualizar a estrutura dos vírus ampliados, como funciona a colônia das formigas. Aqui a gente consegue ver conchas de diversos formatos e tamanhos. Também é possível ver sobre a vida no oceano, inclusive tem um aquário onde é possível observar os peixes, as anêmonas e as plantas. Aqui é um espaço dedicado a aves do Brasil, inclusive tem a réplica de uma gaivota. Aqui a réplica de um tigre-dente de sabre. E também é possível aprender um pouquinho sobre a teoria de Darwin. E aqui os ossos de diversos animais, indicando que eles possuem a mesma ossatura básica. Indo para o ser humano, aqui a gente consegue ver caveiras dos nossos ancestrais. Vimos sobre ouvido, esqueletos, olhos, sobre a voz, sobre como funciona a diferença entre os ossos de homens e mulheres e aqui sobre o coração. Aprendemos sobre o sistema nervoso e sobre o sistema reprodutor, como tudo começou. Indo para o sistema digestório, a gente consegue andar por dentro de um intestino. Olha que legal! E aqui explicando que a saúde depende do bom funcionamento de todos esses órgãos. Indo para a parte de genética, a gente consegue aprender um pouquinho sobre célula animal, animais clonados, animais transgênicos, inclusive tem um DNA gigante na sala.
E aqui é um espaço dedicado à ilusão de ótica, a sala das ilusões, onde nem tudo que parece é. Aqui você consegue observar transformações no seu rosto, ver objetos em lugares que não estão, enfim, entender um pouquinho melhor como funciona esse mundo. E aqui a gente descobriu que essa bola gigante não é uma estufa, e sim um borboletário. Para entrar também precisa pegar ingresso, só que já tinha esgotado o horário que a gente chegou, então é preciso agendar antes no site do museu. Aqui é um espaço dedicado às abelhas, como funciona a vida social, a produção de mel, as colmeias. Aqui um pouquinho da horta que tem do lado de fora. Lá também tem uma lanchonete. E aqui a última sessão que a gente visitou, que foi em engenho. Então tem aqui a sala de olfato, essa parte que fala sobre o atrito, como funciona a hélice de um avião, como funciona a eletricidade, como funciona a corrente elétrica entre as bobinas, como que as bolinhas pulam, aqui sobre o som. Você consegue entender como essa ponte para de pé sem precisar de apoios. Enfim, de forma interativa você consegue entender os vários porquês de determinadas situações, inclusive como funciona um motor. É possível aprender como funciona o sistema de combustão de um carro, como funciona o efeito centrífuga, como ser uma pilha humana, como funciona um motor e a diferença entre motor e gerador, a eletricidade e o magnetismo, quais eletrodomésticos consomem mais energia, como é um tornado de água, um ventilador sem hélice, aprende o princípio do voo, sobre liberdade de movimento, e aqui é possível ficar dentro de uma bolha de sabão. Eu indico ir na parte da manhã porque é mais vazio e é um passeio que demora bastante tempo, então é necessário pelo menos de 2 a 3 horas para conseguir ver com calma todos os ambientes e aproveitar cada detalhe desse museu. Ainda tem uma sala, que é a sala de luz, que é uma sala escura onde a gente consegue ver como funciona a luz, como desviar o caminho da luz, como funciona o cristalino. E é um passeio que eu indico bastante, é importante ir programado e tentar agendar todas as atividades previamente no site para não perder nenhum detalhe e nenhuma experiência desse museu que é bem rico e bem interessante e muito legal para levar as crianças para aprender de forma lúdica e divertida.